A última semana de Jesus, a sexta-feira. Eu vou ler na tradução na linguagem de hoje, Lucas 23, 44 e 46. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Vamos aqui lembrar como foi o longo trajeto de Jesus na sexta-feira. Assim os 4 evangelhos narram que pouco depois da meia-noite, Jesus foi entregue por Judas, foi traído por Judas. E Jesus foi preso por um grupo de homens armados. Todos os discípulos fugiram. E na calada da noite houve uma reunião clandestina do Sinédrio, presidido pelo grande sacerdote Caifás. Por que clandestina? Porque não era o horário normal. O Sinédrio se reunia durante o dia. Mas naquela madrugada, o Sinédrio, que era formado por sacerdotes e tratavam de assuntos religiosos e civis, eles se reuniram para condenar Jesus. Para isso, eles subornaram falsas testemunhas para incriminar Jesus, mas nada conseguiram. Até que Caifás perguntou de forma direta a Jesus se ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus confirmou, dizendo que um dia eles o viriam descendo nas nuvens do céu, sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Essa resposta foi considerada como blasfêmia. Decretaram Jesus culpado, condenando-o à morte. Mas, assim, o Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte, porque Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. Então Jesus foi enviado para Pôncio Pilatos, governador romano. Quando Pôncio Pilatos descobriu que Jesus era da Galileia, ele encaminhou para Herodes, porque Herodes Antipas era o governador da Galileia. E aí ele foi à presença de Herodes, mas Jesus ficou em silêncio. Ele não respondeu nenhuma acusação. Herodes não encontrou nada que pudesse condená-lo e, depois de zombar de Jesus junto com os soldados, devolveu a Pilatos. Em Lucas 23:30 nós temos que Pilatos queria soltar a Jesus, mas ele acabou cedendo à pressão dos sacerdotes. Era costume, na época da Páscoa, na festa da Páscoa, Pilatos soltar algum preso a pedido do povo. Ele colocou Barrabás e Jesus lado a lado em frente à multidão e perguntou ao povo quem queria que soltassem. A multidão gritou Barrabás e depois gritou que crucificassem a Jesus. Aí temos a conhecida cena de Pilatos lavando as mãos, dizendo que estava livre do sangue deste inocente. Ele condenou Jesus à morte e soltou Barrabás. Aí começou o grande martírio, o grande sofrimento de Nosso Senhor. Ele foi severamente chicoteado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e ele teve que carregar uma pesada cruz até o monte do Calvário. Ao meio-dia, ele teve as mãos e os pés crucificados na cruz. E ali ficou por 3 horas, suportando a agonia de dores, sendo humilhado e xingado. E houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Na cruz, Jesus falou 7 vezes. A sua primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A sua segunda palavra foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A quarta frase: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra: tenho sede. A sexta: está consumado. E a sétima e última: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas 3 primeiras palavras, nós vemos que isso se refere às pessoas que estavam perto dele lá no Monte do Calvário. Ele mostrou toda a sua compaixão e amor. Mesmo na agonia e dor da cruz, ele perdoou o povo e pediu que Deus Pai o perdoasse. Salvou o criminoso que estava ali ao seu lado e foi amoroso para com a sua mãe, entregando-a aos cuidados do seu discípulo João. As 4 últimas palavras, vemos o sofrimento do Deus homem. Jesus, 100% Deus, 100% homem,
e ele sofreu de forma emocional e fisicamente como ninguém. Ele sofreu espiritualmente com todo o peso do pecado vindo sobre ele. E aí nós lembramos que a sua dor foi uma dor física, mas também a dor da humilhação. Ali, todo o peso dos nossos pecados foi derramado sobre Jesus. E ele estava totalmente desamparado. E ele sente uma dor que ainda não havia sentido. A distância e o desamparo de Deus Pai. E por que o Pai o desamparou? Por que ele precisou deixar Jesus tão sozinho naquela cruz? Nós sabemos que Deus não o defendeu e até se retirou dele, porque em Jesus havia todo o peso do pecado do mundo. Ele levava sobre si na cruz todo o pecado, toda a nossa iniquidade, as nossas mentiras, a nossa maldade, os nossos erros e pecados. Se Deus intervisse ali e o livrasse da cruz, todo o plano de Deus para salvar o seu povo estaria acabado. E aí nós lemos que Jesus cumpre a profecia de Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, seus ferimentos, suas pisaduras, fomos sarados. Deus Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, ele é santo. E naquele momento, Deus Pai afastou-se dele porque não poderia contemplar o nosso pecado que estava ali sobre Jesus. E a 7ª palavra de Jesus na cruz, e clamando Deus em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois ele morreu. Ali nós temos um ensino também muito oportuno para nós neste dia que lembramos a Sexta-feira Santa. O que aconteceu quando Jesus entregou totalmente a sua vida nas mãos do Deus Pai? Jesus entregou o seu espírito ao Pai. O seu corpo morreu, mas o seu espírito permaneceu intocado na morte. É importante lembrar que Jesus morreu em seu corpo na cruz, mas o seu espírito não. Quando Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai, ele sabia que o Pai cuidaria perfeitamente dele. Irmãos, que segurança nós temos quando crermos em Jesus e somos salvos pela fé na graça de Jesus, um presente, não que mereçamos, mas essa salvação é pela obra de Jesus na cruz. E aí nós também cremos e descansamos que na nossa partida também estaremos nos braços do Pai. Pela fé, você poderá dizer no seu último momento de vida: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Hoje lembramos o sofrimento de Jesus e a sua morte. Cremos que os relatos dos 4 evangelhos são verdadeiros, aconteceram realmente todas essas narrativas. Temos um grande exemplo e um grande ensino para nós. E aí nós lembramos o que eu e você temos feito com o grande amor de Jesus que nos foi oferecido. Se não fosse pelo amor dele, nós não teríamos a salvação. E aí lembramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Querido e amado Pai, te louvamos e te agradecemos pela dádiva da salvação. Mas aqui lembramos, entristecidos, o quanto Jesus sofreu. Mas graças à morte em nosso lugar, temos a paz e a salvação eterna. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Nos abençoe e nos oriente. Graças te damos, ó Jesus, por ser fiel ao Pai até a morte, até o fim. Ó Pai, nos abençoe e abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém.